Oi, gente, voltei. Me despedi no primeiro vídeo, tá? Mas tem a continuação aí sobre os conjuntos, tá? Esses conjuntos, como vocês estudaram, eles podem ser representados entre chaves, é uma maneira de representar conjuntos, ou através de um diagrama, tá? Para que servem esses diagramas? Para colocar os elementos de um determinado conjunto. Então, analisando aí a figura, que é a mesma figura que vai estar na atividade de vocês, porque é para analisar se um elemento ele pode pertencer aos 3 conjuntos ao mesmo tempo, se ele vai pertencer somente a um conjunto e assim por diante, tá? Então, o primeiro conjunto que eu coloquei aqui, ó, em forma de diagrama, que o pessoal fala, que é um círculo, que é meio oval, né? Diagrama, foi o primeiro conjunto que surgiu, conjunto dos números inteiros. Depois dele surgiu o segundo conjunto, que é maior, lembra da união do que já existia e mais os números menores que zero, conjunto Z. E o último conjunto assim, né? Por enquanto para vocês, porque o conjunto não para por aí, tá? Existem outros conjuntos. Então, para vocês, esse ano é o conjunto dos números racionais. Vocês podem perceber que um conjunto está dentro do outro, tá? Então, analisando os números, na plataforma eu deixei um exercício que vocês vão olhar para os números que estão entre chaves, que é um conjunto, e vão analisar qual conjunto que ele pertence, tá? Então, suponhamos, eu tenho um número 2. O número 2, onde que eu vou colocar ele aqui? Então, o número 2, ele é um número natural? É. É um número inteiro? É. Ele pode ser uma fração? Pode. Porque lembra que eu falei? Se eu pegar 2 e colocar como denominador 1, ó, eu tenho uma fração formada. E 2 dividido a barra de divisão por 1 é igual a 2. Então, onde que eu vou colocar exatamente o número 2? Aqui no meio, ó, no centro. Ele vai pertencer aos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Ele vai ser um número natural, ele vai ser um número inteiro positivo e ele também vai ser um número racional. Vocês podem perceber, lembra que eu falei que cria uma certa confusão? Ah, mas 2 não é um número com vírgula, 2 não é uma fração, mas eu posso transformar numa fração, certo? Um outro exemplo, menos 5. Menos 5, eu posso colocar ele aqui no conjunto dos naturais? Não, porque vocês estudaram que o conjunto dos naturais é formado apenas por números o quê? Positivos. Então, ele vai ser um número inteiro, vai pertencer ao conjunto Z. Eu posso colocar em qualquer lugar aqui do conjunto Z. Então, o menos 5, ele vai pertencer ao conjunto Z e, ao mesmo tempo, ele está dentro do conjunto maior aqui, ó. É o conjunto Q. Ele vai pertencer ao conjunto Z e ao conjunto Q ao mesmo tempo. Mas ele não vai fazer parte do conjunto N, porque no conjunto N não entra número negativo, tá? Um outro exemplo, 5 décimos, a fração 5 décimos. Toda fração é uma divisão. 5 dividido por 10, preciso armar a conta? Não. Fazendo o deslocamento da vírgula para a esquerda, vírgula está aqui. Eu vou andar uma casa. Andei, cheguei, vai dar 0,5, tá? Se ele fosse um número negativo, menos 5 décimos, daria menos 0,5. Eu posso colocar esse menos 0,5 no conjunto dos naturais? Não, porque é um número com vírgula. Posso colocar no número dos inteiros? Não, já fala, tem que ser número inteiro. Então, essa fração de menos 5 décimos vai pertencer ao conjunto dos racionais, que é a mesma coisa que 0,5, menos 0,5. Uma outra coisa, as dízimas periódicas, elas também pertencem ao conjunto dos números racionais. Ah, mas o que é uma dízima periódica mesmo? Então, por exemplo, eu tenho fiz uma divisão
de uma fração e deu lá o resultado 1,333 infinito. É uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Lembrando aí, esses números que estão depois da vírgula, ocorre uma repetição, ó, periódica, repetição do mesmo algarismo, tá? Então, essas dízimas, elas são o quê? Números decimais, porque tem a vírgula, não é um número inteiro. Então, as dízimas periódicas vão pertencer ao conjunto dos números racionais, tá? O exercício que eu deixei na plataforma é referente a essa análise, tá? Não é difícil, tá? É fácil, basta vocês fazerem com calma e prestando muita atenção para vocês não terem que refazer depois os exercícios, tá? Vai ter um exercício que vai pedir para vocês localizar um número decimal de uma fração. Então, a dica é que toda fração é uma divisão. Sendo denominadores diferentes de 10, 100 e 1000, que você já sabe que quando os denominadores são múltiplos de 10, não precisa armar a conta, vocês vão ter que armar a conta para verificar qual é esse número decimal correspondente à fração, certo? Agora eu vou embora mesmo. Bom final de semana a todos e se dediquem aí aos estudos, tá bom? Tchau, tchau.